Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. E hoje nós vamos fazer a correção do PET 6 de História do nono ano, a semana 2. E as atividades estão em apenas 2 páginas. Nossa, tá pouquinho dessa vez, graças a Deus, hein, que o PET 5 foi tão longo. Páginas 68 e 69, ok? Eu consegui colocar em uma única página para ficar bem mais resumido aqui para vocês. Vamos lá? O nosso tema hoje é o processo de redemocratização do Brasil. Graças a Deus estamos chegando ao fim da ditadura militar, né? Pelo menos aqui, foi até um pouco rápido, né? E nós vamos falar de uma emenda constitucional, de uma eleição indireta e de uma esperança que acabou não dando certo, né? Em 1979, vai assumir o Brasil o último presidente militar, que é o João Batista Figueiredo. E ele já sabia disso, né? Ele foi o 5º presidente. Ele já sabia disso por quê, gente? Porque tinham várias manifestações contrárias ao sistema. Como o povo já estava cansado de sofrer tanto, igual nós vimos nas outras semanas no PET 5 e também na semana 1 do PET 6, a população já não aguentava mais. Então eles começam a se unir de forma com que ninguém podia mais falar, tipo, não conseguia mais coibir, porque eram milhares e milhares de pessoas pelas ruas. E aí, com tudo isso, acontece ainda a morte totalmente suspeita do jornalista Vladimir Herzog. Ele, teoricamente, se suicidou dentro da cela do DOI-CODE, só que era um suicídio que a pessoa estava de joelho. É meio difícil isso acontecer. E ele utilizou uma gravata, o que também não aguentaria o peso dele, ela iria se romper e automaticamente ele não ia sobreviver, ele ia continuar vivo, né? Ele ia sobreviver. E aí essa morte vai fazer com que o Brasil inteiro exploda em revoltas contra o governo militar. Entre algumas dessas revoltas estavam as greves em todo o país, principalmente numa região em São Paulo, que é conhecida como ABC, hoje é conhecido como ABCD, tá? Que é o ABC, antigamente era o ABC paulista, que era a região de produção de metalurgia, das fábricas de carro e etc. O ABC paulista são as cidades de São Bernardo, Caetano, Santo André, e hoje tem o Dzinho aqui, que é Diadema. Essa região era uma região muito rica, digamos assim, né? E com muitos trabalhadores. Rica por quê, gente? Porque as fábricas eram muito importantes. E essas fábricas paradas geravam prejuízo para o país. Não era só para essas cidades, não, e nem só para o estado de São Paulo. Era para o país inteiro, porque era e é uma produção que é levada para o país todo. O que acontece? Com essas greves e essas manifestações, foi promulgada, né, em 1979, uma lei chamada Lei da Anistia, né? E essa lei de anistia, ela era uma lei ampla, geral e restrita. Ou seja, era para todo mundo. Perdoando todos os crimes políticos cometidos no período militar, culminando na libertação de vários presos, permitindo a volta dos exilados, mas também perdoando os crimes cometidos pelos agentes do Estado, como tortura e assassinatos. Ou seja, ela tinha pontos positivos e negativos. O último presidente, no caso, o Figueiredo, sabendo que ele era o último, né, porque devido às constantes manifestações, ele encerra, né, em 1985, ele pretende encerrar os 21 anos de autoritarismo, né, de ditadura militar, com uma eleição que deveria ocorrer em 1985. E o que acontece? Para formalizar essa eleição, um deputado, que é o chamado deputado Dante de Oliveira, ele era do partido do PMDB, que era o antigo MDB, ele criou uma emenda parlamentar. E a emenda parlamentar, ela tinha como base principal definir como que seria essa eleição, tá? Aqui, ó, a única dúvida, né, era a forma de realização do pleito, ou seja, da eleição. Seria uma forma indireta, onde o Congresso votaria no representante, ou direta, que é o que a gente tem hoje, que é a população retornando às urnas. Então, o Dante de Oliveira, em 83, há 37 anos atrás,
ele elabora, então, a emenda constitucional no Congresso, determinando eleições diretas para a eleição de 85. Essa emenda ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira. Criou-se um movimento popular muito grande em torno dela, tá? Que era liderado pelo deputado Ulisses Guimarães, que morreu misteriosamente e nunca foi encontrado, né? E essa emenda ficou conhecida, né, como Dante de Oliveira, que seria a emenda pelas diretas já, que seriam eleições, né, que deveriam acontecer de forma direta e não de forma indireta. Só que essa emenda foi rejeitada, né? No Congresso ela não passou e as eleições seriam indiretas. Então, gente, o PDS, que é o antigo Arena, né, que existia durante a ditadura militar, ele tinha o maior número de representantes, é o que eu estava falando, né, dos 351. Então, o que acontece? Desses 351, vamos supor que 200 apoiavam esse PDS. Só que os outros 100 apoiavam o PMDB, que é o antigo MDB lá da ditadura. E o candidato do PMDB era o Tancredo Neves, tá? Que era governador aqui de Minas Gerais. O candidato da Arena era o Paulo Maluf. Só que muitas pessoas, os líderes do próprio partido, começaram a não concordar com esse nome, do Paulo Maluf. E aí criaram um outro tipo de partido, digamos assim, que era chamada Frente Liberal. E essa Frente Liberal não apoiava, que era aqui do PDS, saiu do PDS e começou a apoiar o PMDB, que era aliado do Tancredo Neves. E aí o José Sarney era um deles, que continua na política até hoje, eu não sei, esse povo pra mim tem, não sei, esse tem o corpo fechado, não morre nunca. O José Sarney, o Marco Maciel, o Antônio Carlos Magalhães, que faz história até hoje na Bahia, o Antônio Carlos Magalhães, eles começam a apoiar o Tancredo Neves. Então, o Tancredo Neves tinha, antes ele só tinha 100, né? E 251 estava do lado do Maluf, do PDS. O que acontece? Mais da metade dos 251 passa para o lado do Tancredo Neves. E aí ele ia conseguir, ele foi eleito, né? Ele vence em 1985, ele se torna a grande esperança da população brasileira, porque ele era um governador muito bom, muito político, muito delicado com todas as questões. Ele vence as eleições em 1985, só que aí vem o grande problema. Tancredo Neves teve uma doença, chama-se diverticulite, e ele foi internado no Instituto do Coração em São Paulo e morreu. Isso na véspera de tomar posse, gente. Na véspera, exatamente um dia antes. O que acontece? Quem assume é o José Sarney. E o José Sarney, então, se torna o primeiro presidente brasileiro após a ditadura militar. Ainda não é um presidente eleito pelo povo, mas é um presidente civil, tá? E não mais um presidente militar como os outros. Agora nós vamos aqui para as atividades, tá? Que são apenas 3 atividades. Por que podemos afirmar que a lei da anistia beneficiou torturadores e assassinos a mando do Estado? Porque ela perdoava todos os crimes políticos cometidos no período militar, libertava vários presos, permitia a volta dos exilados, mas também perdoando os crimes cometidos pelos agentes do Estado, como tortura e assassinatos. 2. O que foi a emenda Dante de Oliveira e qual movimento ela desencadeou? Foi uma emenda constitucional que determinava a realização de eleições diretas para a eleição presidencial de 1985. Eu esqueci de colocar aqui que foi o movimento pelas diretas já, que eram eleições que deveriam acontecer naquele exato momento, feitas, né, com o povo elegendo o seu líder, né? Então, agora atividade 3. Por que podemos afirmar que o PDS perdeu uma eleição praticamente ganha em 1985? A resposta está aqui nesse parágrafo, nesse aqui de cima, tá bom? No penúltimo parágrafo. Uma dissidência dentro do PDS, contrários ao nome de Paulo Maluf, fez com que nomes importantes
do partido, como José Sarney, Marco Maciel e Antônio Carlos Magalhães, criassem a Frente Liberal, apoiando o candidato do PMDB, tendo Sarney como a chapa do vice, formando a chapa, né, como vice. O que é isso, gente? Explicando mais uma vez. Por que eles perderam? O PDS, mesmo tendo a maior parte, né, de representantes no Congresso, perdeu as eleições. Porque, infelizmente, né, muitas pessoas não concordavam com esse nome aqui, ó. Não, eram contra o nome, o PDS queria lançar o Paulo Maluf como candidato, né? Lançou, na verdade, como candidato a presidente. E os grandes líderes do partido não concordaram. E aí criaram, então, a Frente Liberal, né? Que é, no caso, o Sarney, o Marco Maciel e o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, criaram o partido, a Frente Liberal, que não era um partido, era uma coligação, digamos assim, né, contra o PDS. E aí se uniram ao Tancredo Neves, tendo o Sarney como o seu vice. Mas, infelizmente, né, o PMDB realmente venceu as eleições, porém, o Tancredo Neves não assumiu porque ele faleceu um dia antes, e quem assume, na verdade, é o José Sarney. Ele acaba se tornando o presidente do Brasil. Olha que ironia do destino, né? Ele não concorda com o nome e acaba se tornando o novo presidente do Brasil e o primeiro, teoricamente, o primeiro presidente no processo de redemocratização do nosso país. Beijinhos, encerramos por aqui o nosso PET 6, semana 2, perdão.